Olá pessoal, nessa nossa quarta videoaula sobre Ruby on Rails, nós vamos entender como se dá a geração de código nessa plataforma. E na verdade vamos até customizar o código que é gerado. Para isso nós vamos consultar a localização da biblioteca Rails, que é responsável pelos geradores de código do Ruby on Rails. Nós vamos executar esse comando para saber em que pasta ela se encontra na nossa máquina. No meu caso, ela está aqui nessa pasta dentro do Ruby 2.4, o Gems Rails 502. Essa biblioteca Rails, ela tem os geradores, os templates de geração de código que são utilizados pelo scaffold do Ruby on Rails. Nós vamos copiar, vamos pegar essa pasta que foi retornada por esse comando, substituir aqui nesse comando, nessa variável Rails root. Aqui dentro tem todos os geradores de código e os templates que são utilizados pelo scaffold do Ruby on Rails. Especificamente nessa videoaula a gente vai copiar os scaffolds que geram as páginas ERB e vamos copiar para uma pasta específica do nosso projeto. Se o Rails encontrar os templates nessa pasta lib-templates ERB scaffold do seu projeto, esses templates eles vão sobrescrever os templates originais do Rails. Então vamos lá fazer esse comando. Então para isso vamos executar o comando mkdir para criar essa pasta do destino. E agora vamos copiar os arquivos que estão lá na biblioteca Rails. Vou substituir o restante do caminho aqui. E agora podemos ver, através do comando git status, quais foram os arquivos que foram copiados. Na verdade, ele simplificou aí na pasta template, mas quando eu adicionar essa pasta, ele vai me listar os arquivos explicitamente. Foram 5 arquivos que foram copiados lá da biblioteca Rails: o formulário, a página de edição, index, a de criação e a show. Eu vou aproveitar esse momento e gerar um commit com esse código antes de começar a alterá-los. Uma vez copiados para dentro do projeto, nós podemos ver esses arquivos e compreender como se dá a geração de código. Para isso, eu vou pegar aqui um exemplo simples da página index. E aqui está a página, o template da página, e vou comparar com a página que foi gerada para o nosso CRUD de livros. Ela está aqui no index.html. Vou colocá-las lado a lado para que a gente possa comparar o código que é gerado. Então, da página RB, usa essa notação menor que % igual para jogar uma variável dentro do HTML. No caso do template de geração de código, o % é substituído por 2%. Porque na verdade é como se esse fosse uma meta ERB que vai gerar esse ERB aqui do lado. E esse ERB aqui vai gerar o HTML definitivo. Então nós estamos num script que gera scripts. Essa linha 3 já dá uma noção bem melhor do uso de metadados. Nós estamos aqui utilizando um objeto plural table name que representa o nome da entidade. No caso, books, que são os nossos livros. E eu executo pego essa propriedade titleize, que coloca a primeira letra em maiúsculo. Com isso, esse comando aqui vai gerar exatamente essa linha de código. O que é interessante desse tipo de construção que temos aqui na esquerda? Ele funciona para qualquer entidade que eu passar. Lembre-se do comando
Rails generate scaffolding, e você passa o primeiro parâmetro, é logo o nome da entidade. Então aquele nome que você passar lá, aquele comando, vai ser o nome que vai ser recebido aqui. Então essa página de listagem vai funcionar para qualquer entidade que você esteja criando. Aí onde está explorado ao extremo a reutilização de código. Então o template ele é muito poderoso. É lógico que é um código mais complexo de entender do que um código de um script normal, como estamos acostumados a ver. Agora eu vou maximizar nossos painéis para entendermos melhor o que contém essa linha 8. É uma linha muito importante do nosso código. Ela representa um for each que está sendo dado em alguns atributos do nosso metamodelo. Ou seja, ele vai pegar todos os atributos que pertencem à entidade, que no caso é livro, tirando os que têm a ver com senha e colocando nesse índice aqui, nessa variável attribute. Você pode ver que até a linha 7 a gente tem a mesma estrutura, table, head e th. Mas dentro desse for each, o for each começa aqui na linha 8 e termina até uma minimização que a gente pode fazer aqui. Está errada, mas sem problema. Acho que o Visual Studio não compreendeu a estrutura do metamodelo. E ele vai pegar o atributo e vai pegar o nome humano, né, o nome legível para esse atributo para gerar uma célula TH. Então, se tiver 10 atributos, ele vai imprimir os 10 aqui. No nosso caso de livro, só tem 2, name e author, e são os dois que vão aparecer a partir da execução desse for. Depois disso, quando acaba o for, ele continua executando normalmente, faz um TH de tamanho 3, que é para colocar o espaço das ações, ele aparece igualzinho aqui, o TR e o TRED. Agora, tem um comando bem importante que vai ser gerado do lado direito, na página RB, é um for each em cima de todos os livros que existirem, que forem repassados do controller para essa view. E aí ele está dando for nesse atributo books e jogando, cada vez que rodar o loop, jogar nessa variável book. Como isso é feito no metamodelo? Pode ver aqui, comparando a linha 16 com a linha 15, que temos novamente 2 vezes o %, abre o arroba, e aqui, nesse trecho, é exatamente o que vem do lado direito aqui com books. O nome books deve aparecer aqui. E se a gente olhar lá em cima, é bem parecido. A gente já viu plural table name. Está aqui essa mesma informação que é disponível para os metamodelos. Só que aqui ele pegou o nome direto, books, e ele viu minúsculo. Com o titleize, ele coloca a primeira letra maiúscula porque viu que era um título. Ok? Então, sem isso, eu tenho books pequeno mesmo, que é o nome da variável, e entre os pipes aqui, o nome singular da minha entidade, porque eu quero colocar esse valor em book. Novamente, tudo isso aqui que a gente está colocando, independente do nome da tabela, da entidade e de quantos atributos e do nome dos atributos que existem, ele vai gerar o mesmo resultado. Ou seja, esse artefato aqui é altamente reutilizável. Para gerar essas duas células, nós vamos executar novamente um for nos atributos que não forem do tipo senha com este comando. E aí vamos pegar cada atributo e executar todo esse bloco aqui. O bloco é bem simples, ele pega o nome da tabela singular, que no nosso caso é book, e o nome do atributo que está sendo iterado. Com isso nós vamos obtendo book.name e book.author. E assim com qualquer outra entidade ou atributo que possa ser utilizado no nosso scaffold. Após o for, serão gerados os links para o show, edit e destroy, utilizando o nome singular da nossa entidade, para gerar a seguinte marcação HTML. É o que acontece também no botão de New Book, que no caso aqui, genericamente falando, é New e o nome da entidade, o nome singular, usando o titleize. E
o ID aqui que é passado também para o path, também usa o nome singular da tabela. Dessa forma, a gente pode ver como um simples artefato como esse pode gerar uma tabela de listagem para quaisquer entidade que nós utilizarmos no scaffold. O que é interessante de estudar isso? Se você não gosta do jeito que o Rails gera o código para o scaffold, eu posso vir aqui no template do scaffold e alterar. A partir de agora, toda vez que eu rodar o comando Rails generate scaffold, a tabela de listagem que vai ser gerada vai ter uma borda ao redor. Vamos testar isso? Para tanto, é necessário executar esse comando aqui para parar o Spring. Vamos invocar novamente o comando generate scaffold, passando nova entidade student com 2 atributos também. Só que agora ela vai usar nosso novo gerador de tabelas, que vai ter as bordas. Vamos verificar o código gerado para a entidade students no arquivo index.html.rb. Podemos comparar com o arquivo de books e ver que a tabela agora possui estilo e provavelmente vai aparecer com a borda ao redor de si quando nós colocamos a aplicação para rodar. Porém, para fazer isso, nós vamos precisar fazer um dbmigrate a fim de criar a tabela para nossa nova entidade student. Após a migração realizada com sucesso, vamos executar o comando Rails server. Como você já pode ver, a tabela já possui uma borda ao redor de si. Vamos criar um estudante para vermos mais algumas informações interessantes. Vou colocar aqui. Vou colocar eu sou um estudante, embora seja professor, sou estudante de doutorado, então eu vou me cadastrar aqui nesse nosso sistema. Criado com sucesso, e agora a gente pode ver a tabela já como nós esperávamos. Vou mostrar o inspect dela também, para ver o código resultante da execução do arquivo RB, que por si só já foi resultante do nosso template que foi alterado. Aqui é a tag body e a nossa table com o style que nós definimos lá no template. Então, qual é a sacada em relação à customização da geração de código no scaffold? A alteração que você fizer vai afetar todas as outras páginas ou controladores que forem gerados a partir desse momento. Isso é útil quando você tem um sistema grande, que você sabe que vai gerar muitas telas. Então eu preciso tomar a decisão. Eu vou alterar o código depois que ele foi gerado. Posso vir aqui na tabela de livro e adicionar o estilo manualmente para cada tabela que eu gerei. Ou, se eu for fazer isso muitas vezes, dezenas, centenas de vezes, eu venho aqui direto no template de geração de código e aplico essa alteração uma única vez. Estou falando aqui de uma coisa simples, um estilo, mas pode ser coisas mais complexas, como, por exemplo, usar um componente de tabela paginada, usar algum componente Ajax, que vai se repetir muito na minha aplicação, e aí eu posso alterá-lo uma única vez, e a partir daí todas as outras páginas que forem geradas terão essa nova informação. Isso não se aplica apenas à tabela, pode se aplicar nos formulários e todas as outras 5 páginas que o nosso scaffold gera. Normalmente, a estratégia utilizada pelos programadores é alterar o código depois que ele é gerado. Isso é feito na maioria dos casos. Nas minhas pesquisas, no meu doutorado eu estudo esse tema, foi difícil encontrar aplicações que tenham customizado o template do scaffold. A maior parte das alterações que é feita em praticamente 100% das aplicações Rails
é feita direto no código gerado após a sua geração. E com isso precisa ser feita para toda entidade. Quanto mais entidades houver no sistema, mais trabalho vai ser feito de customização. Antes de encerrar o vídeo, nós vamos passear um pouco mais nos outros templates para entender como eles funcionam. Vamos olhar a página do formulário de criação, comparando-a com aqui a página do New Student. E podemos ver exatamente a mesma lógica em ação, que o nome singular para New Student, até na diretiva que chama o form também, utilizado a mesma construção, sempre utilizando os metadados da entidade. Nunca a gente referencia diretamente a entidade do modelo da aplicação, porque dessa forma nós estaríamos acoplados. Vamos ver aqui o form. Ele já possui mais informações. E eu queria chamar a atenção para essa tag aqui, if, que possui todo esse bloco. Se o atributo for senha, então vai ser gerado todo esse código aqui para confirmação de senha. Caso contrário, o código gerado é mais simples. Ele tem apenas uma label com o nome do atributo e o campo do tipo input, que também deve ser gerado conforme o tipo daquele atributo. No código de student, quando a gente foi executar na página, vimos que o campo número ele tem uma pequena diferença, ele só aceita números e ele tem umas setas para cima e para baixo, onde você pode incrementar e decrementar o número. Basicamente isso vem desse field type aqui que ele pegou nos metadados do atributo. Então, simplifica bastante a geração de código. Eu vou colocar aqui o formulário de student para a gente comparar esse código. Ele já possui uma estrutura um pouco diferente por causa do for. Basicamente, essas linhas aqui são geradas dentro do for, com label e com o input baseado no tipo do campo. Se for texto, text field. Se for integer, number field. Para encerrar, o botão de submit, que também é gerado fora do for, fica bem mais simples. Outros arquivos que nós podemos comparar é o show. Aqui no template, ele também tem um for, tirando a senha, ele coloca o nome do atributo e utiliza essa tag aqui para pegar o valor daquele atributo. Vou colocar o show do student e nós vemos exatamente como fica o resultado desse código, com o strong para label e o valor com a tag. Vamos agora colocar no Git as nossas alterações do template. Para isso eu vou dar um git status, ver quais os arquivos foram alterados e vamos criar o commit. Está aí o nosso commit, que representa a alteração da forma como as tabelas são geradas e depois disso fizemos o scaffold de student. Obrigado pela sua atenção. Aqui nós encerramos o nosso curso sobre Ruby on Rails. Existem muitos mais detalhes sobre a plataforma, como customizar o model, a parte do controller, mas o nosso curso se encerra por aqui porque o nosso foco foi na interface gráfica e na parte de geração de código. Obrigado e até a próxima.